É o perigoso dessas bem pequenininhas. Coisa linda, meus amigos, começando mais um dia. Estamos saindo aqui do Salar de Cochabamba, lugar lindo, interiorzão da Bolívia, onde a gente passou uma noite simplesmente maravilhosa, né, meu amor? Nossa, que noite gostosa de se passar. A gente queria ficar mais um dia aqui, mais 1 ou 2 ou 3 ou 10 dias aqui, só que a previsão do tempo é de chuva, e aí com chuva a gente fica sem eletricidade, às vezes a estrada aqui, como é de terra, pode complicar um pouquinho mais, então nós decidimos que hoje nós vamos chegar em Cochabamba. A gente achou que ia chegar ontem, mas por causa realmente da altitude, das montanhas, a viagem não rendeu muito, mas hoje a gente chega lá. Então, Fifizinha já está aqui no seu modo viagem, que é dormindo, descansando. E vamos sair aqui de 3.500 metros de altitude, depois das montanhas que a gente subiu ontem, e vamos descer até 2.500 mais ou menos, que é a altitude da cidade de Cochabamba. Simbora, meus amigos! Vai, manezinha! Valeu, mano. Chegou a nossa chuletinha aqui, chuleta com arroz, papas fritas e ensalada. Muito bom, gostinho de casa. E pedimos aqui uma Fanta papaya pra provar. Sabor papaya. Papaya é mamão, né, amor? Papaya mamão. É bem amarelo, bem radioativo e tem cheiro de xarope. Não tem gosto de papaya, mas é bom, é muito bom. Lembra muito tutti frutti. É, tutti frutti. Nossa, bem doce, mas bem doce. E agora sim, gorditos, Fifizinha tá roendo um osso que a gente separou pra ela. E esse prato que a gente comeu custou 12 bolivianos cada um de nós. Mas agora já estamos na estrada novamente, saindo aqui dessa cidadezinha que se chama Arani, seguindo em direção a Cochabamba. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Chegamos em Cochabamba, finalmente. Levamos apenas quase uma semana para chegar aqui. Mas a gente tá chegando aqui em Cochabamba e a primeira coisa que vamos fazer é resolver uma coisa muito importante, que é a pior coisa que pode acontecer para você na Bolívia é que você ultrapasse o período de autorização de circulação do seu carro. Porque quando você entra de carro, naturalmente, na Bolívia, você fica com um prazo de 30 dias de circulação aqui dentro. Esse foi o prazo que nos deram, né? Eles podem dar 30, 60 ou 90, mas o padrão é a concessão de um prazo de 30 dias. Foi isso que nós ganhamos. Isso, que era o que ele poderia nos dar na fronteira. Esse prazo ainda não venceu, mas nós vamos já aqui em Cochabamba, lá no aeroporto internacional, porque lá na fronteira o rapaz nos explicou que a gente pode pedir prorrogação desse prazo e é feito em aeroportos internacionais. Como não venceu o nosso prazo ainda, a gente quer garantir de que não vai acontecer nenhum problema, já estamos indo lá para fazer isso e é a primeira coisa. E a penalidade, se a gente deixar passar esse prazo,
Tá escrito no documento de autorização que se passarem até 15 dias, a gente paga $1.000 para conseguir regularizar a situação, e depois desses 15 dias no papel não tá escrito. E aí é onde vem a história, onde muitos dizem que você pode perder o seu carro aqui na Bolívia, né? Que o Estado, se você não tem um direito de autorização para circular com o seu automóvel dentro do país, esse é o risco, que você poderia perder o seu carro para o Estado, ele levando o seu carro para leilão. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas evidentemente não vamos pagar para ver. Por isso vamos lá resolver isso agora. Estamos chegando aqui no aeroporto internacional Jorge Wisterman. Vamos lá ver se a gente consegue resolver nossa vida com o carro aí. Bonitinho o aeroporto por fora aqui. Tem um túnel de desinfecções. Nós até botamos uma máscara aqui, que eu acho que é obrigatório. E pra gente conseguir fazer esse documento, a gente tem que buscar o centro de imigração aqui no aeroporto. Vamos ver se a gente consegue, acho que é ali na frente. Aí, centro de imigração. Tudo bem? Tudo bem? Muitas gracias. Sim, graças a Deus. Bom, não era ali, a gente tem que ir na aduana. Vamos ver se é pra cá. E não deu boa. Vamos ver se a gente consegue, é num outro lugar aqui, dar uma caminhada. E não deu boa, parece que só abre, quer dizer, fechou às 4 horas, são 5h30 agora. Vamos ter que voltar aqui amanhã. E a gente conseguiu um camping aqui perto, porque a gente está precisando muito de um chuveiro quente, uma estrutura para trabalhar, porque há muitos dias estamos largados pelas ruas da Bolívia. Vamos lá. E bem, meus amigos, conseguimos resolver aqui essa novela para renovar o prazo de permanência da Manezinha na Bolívia. Nós conseguimos, depois de passar de mais de 4 horas lá no aeroporto. Teve um conflito entre a aduana e a imigração. A aduana é quem concede o prazo de renovação para o carro, a imigração é quem concede o prazo de permanência das pessoas dentro do país. A aduana dizia que no nosso passaporte, que tem o carimbo de entrada da Bolívia, tinha que ter o prazo de 90 dias escrito, né, mostrando que a gente tem 90 dias para ficar na Bolívia. Nos mandaram ir lá na imigração do aeroporto para que eles dessem um certificado disso. Só que em agosto desse ano mudou a legislação na Bolívia e não precisa mais. Qualquer pessoa que entra na Bolívia desde agosto já tem automaticamente 90 dias para permanecer aqui na Bolívia. Só que o pessoal da aduana não acreditava, nós tivemos que ir junto com o pessoal da imigração, eles pegaram um carro, nos levaram até a aduana, tiveram que dar um carteiraço, até discutiram lá, demonstrando que não precisava mais, e aí sim a mulher lá se convenceu e nos deu um chá de cadeira de mais de 3 horas, esperando para conceder um prazo de mais 30 dias para que a gente permaneça com a Manezinha aqui na Bolívia. Mas deu certo. Estamos felizes agora, mais um diazão começando. Ai, meu Deus do céu. Tudo bom? Mano, eu tô com uma dó disso aí falar quase, tá pegando uma hora, velho. A entrada desse banheiro é algo absurdo, meus amigos. Deixa eu mostrar um negócio rapidinho. Olha essa torneira aqui. A água sai por cima da pedra. Você lava a mão numa pequena cachoeira. Cara, que lugar sensacional. Esse foi um achado completo. Inacreditável, né? O banheiro ele é totalmente aberto em cima, dessa forma, cheio de plantas naturais, com essa construção aqui que parece aquele lugar que nós visitamos no Uruguai. Casa Pueblo. Casa Pueblo. Casa Pueblo.
Mais importante, vamos ver se essa água é quente. Tem 2 chuveiros. Ui! Ai, meu Deus! É de lá dentro. Que força de água! Tem um chuveiro em cima e uma duchinha embaixo. Embaixo. A água tá quentinha. Essa aqui é a parte do camping que a gente tá, onde tem os carros estacionados. Ali é um casal da Suíça. Esse aqui é um casal da Alemanha, que tá como 4x4. E olha que lindo que é a casa do proprietário, que é o Javier. A gente chegou aqui achando que era um camping normal, mas de normal não tem nada. O lugar é lindo e quanto mais você olha, tem cantinhos que vão te surpreendendo o tempo inteiro. Começando pela casa aqui do proprietário. Este é Javier. Como vai? Bom dia, Javier. Oh, este é seu primo Fabiano. Traje un regalo para ti. Hola Ana, buen día, ¿cómo estás? Bom dia. ¿Cómo estás? Bem. Cuenta. Fabiano nos trouxe um presente aqui, são as saltenhas, que são empanadas. A gente já tinha comido em Potosí, mas ele disse que em Cochabamba é a melhor que existe da Bolívia. Cochabamba es la mejor gastronomía de Bolivia, es indudable eso. Y esto para que tengan recuerdo de Bolivia. Para cuando muchas lleguen a México gracias. y tomen tequila. Claro! Que linda! Que lindo. Ahí están las cholitas y Bolivia. As cholitas, Bolívia. Que lindo! Muchas Ahí van a gracias. probar, chicos, ¿ya? Vamos Sim, provar vamos saltenhas. provar. Vamos provar agora as saltenhas, que são as empanadas. Olha só. A empanada aqui da Bolívia, ela tem uma característica que a massa dela é doce, mas o recheio é salgado e é um recheio com bastante molho. É um recheio bem úmido, bem molhadinho. Então, vamos lá. Não sei explicar esse sabor pra vocês, porque realmente a massa ela é doce, mas ela não parece com nada que eu já tenha comido antes. É um sabor muito específico. E o molho, ele é bem salgado, tem batata, tem bastante suco, bastante caldo. Daí é um molho de carne mesmo, assim, é muito diferente. É um sabor muito específico porque é aquele doce salgado dentro da tua boca se misturando e se complementando. Muito bom. Bueno chicos, hola. Les voy a hablar en español Depois traduzo. y luego traduzco. Mira, bueno, la casa está inspirada en cómo el agua con el tiempo crea formas a través de la fuerza de la misma agua. Entonces la casa se llama la cascada de piedra y agua. Vemos cómo la casa está formada o está imitando como si el agua hubiera lavado en el tiempo y hubiera formado estas texturas que han generado al mismo tiempo todas estas formas. Y toda la parte de arriba, que es la vivienda, termina en una cascada que lo que hace es también simbolizar el ciclo de la vida, el reciclaje de inicio y final, y que es como todo, cíclico. Entonces retorna a la laguna y de la laguna sube a la cascada y es un circuito de vida, ¿no? Entonces simboliza de alguna forma lo que es la vida, lo que son las familias y al mismo tiempo lo que es una simbiosis de la arquitectura, que la arquitectura siempre debería estar casada con la naturaleza. Estas plantas no son casuales, son plantas que ayudan a purificar, así como esta es cola de caballo y juncos y demás plantas que lo que hacen es absorber los nutrientes que ya no necesitan, ¿no? Que se han utilizado por los peces y que se van purificando de alguna forma y retornan con oxígeno y luego ya a través del mismo movimiento al agua. Agora vamos conhecer como que é uma cueva do bosque. A experiência já começa na porta, né? Porque olha essa loucura dessa porta. E os formatos, ela se encaixa perfeitamente, parece um Lego. Vamos lá. Uau! Nossa! Isso é fantástico. Gente! E a cueva aquário. E olha ali, ó.
As escadas são com esses ferros aqui que simulam a raiz de uma árvore. Uau! E aqui tá o lago que a gente viu e os peixinhos ficam passando, nadando por aqui. Olha que experiência. Muito legal, temático. Olha isso. Son diferentes, digamos, esto es para 2 personas o 2 personas y un niño. E essa aqui é uma cueva para 4 pessoas. Nossa! Que linda! Espetáculo, hein? Gente, olha só. Tem até uma poltrona aqui. Tem um mini viveiro aqui. Também é com... Olha os peixinhos nadando. Que legal. É para uma família completa aqui. Que legal. Esto es la laguna Sí. y allá se llama la biosfera. Mi papá dice, cuando comenzó el proyecto, que el mundo está yendo de una forma en que se está olvidando de la naturaleza, Sí. y que pronto van a haber lugares y ciudades donde van a crear microclimas para poder vivir. E aqui é um espaço que eles ainda estão construindo, né? Eles tá um pouquinho paralisado, mas é dessa forma que é feita a construção de todo, de tudo aqui. Dá pra ver exatamente aqui nos cantos como que é feito o processo. É primeiro uma estrutura com metal e essa tela de galinheiro, que depois eles passam cimento e aí fica firme, fica rígido. Depois do cimento, praticamente está tudo pronto, aí é só finalizar com a pintura. Mas ó, os móveis, as mesas, todo o resto já é feito sempre tudo junto, tudo construído com a casa, porque não existem linhas retas, é tudo circular. Uau! Uau! Ya más terminado, ¿no? Nossa! No, vamos. Meu Deus! Gente, eu quero morar Nossa! assim. Aham! Juro. Gente. Gente, olha isso, parece cama com dossel. Ai, eu amo dossel. Tentei fazer um em casa, né? Ficou bom. E é assim que as outras vão ficar. O projeto é esse. E olha isso. Caraca. Olha, meu Deus do céu. O tamanho do closet. Nossa, muito linda. Uou. Nossa. Gente, é muito grande. Puedes subir ahí al cuarto. Gente. Nossa. Uou. Olha isso. Olha esse chuveiro, Aninha. Meu Deus. Eu tô sem palavras, eu não consigo nem falar. Nossa, eu tô sem razão. Parece aqueles lugares que você vê, tipo, os 10 Airbnbs mais incríveis pelo mundo. Aí tem um negócio lá na Grécia que é, tipo, inacessível, que você nunca pensou realmente um dia ir lá. É esse lugar. É inacreditável. Olha isso. Nossa. Não. O dia que a gente parar de viajar, eu quero uma casa assim. Nada mais, nada menos do que isso. Nossa. Sí, sí. Este es martes recibe. Olha só. Olha essa janela. Nosotros vivíamos aqui. Olha essa janela. E é cheio de lugares para colocar as coisas. É muito possível de viver aqui, viu? Agora a gente vai entrar no espaço chamado Biosfera. Nossa. Isso tá parecendo
cenário de filme. Isso é um sonho. Olha pra cima. De natureza. Araras. É como um paraíso. ¿Se puede llegar más cerca de las Sí, araras? vamos por allá. Y esa es la parte final y tiene que decir ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Nossa. Pra quem é E salimos por acá? como o quarto do ninho. Gente, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Dá vontade de chorar. Sério. Quando que a gente ia imaginar que ia viver algo assim tão incrível no meio da Bolívia? Cara, que experiência sensacional. Nossa. Yuhu! E a chia clássica. Um pouquinho de salada, um pouquinho de fritura. Uma questão de equilíbrio. Uma questão de equilíbrio. We have a house too, but Esse aqui já não entra aqui com a mais. esponha, né? Bem, não. É, tem que encaixar bem isso. Assim? É, só não fica na frente. Ele vai que voltar, né? Vai. Vai, dá. Ah, depois de um esforço hercúleo com a ajuda do meu irmão Bruno. Vamos ver se deu boa? Vamos. Aí, vamos abandonar esses galões de água porque nossa caixa estava com um furo. E agora temos água. Coisa linda. Coisa boa. Aí, garoto, aí sim. Parabéns, amorzinho. Boa. Se faltar da nossa, a gente já sabe até onde pedir.
filho. bom.